A gente já falou aqui no vídeo anterior sobre ser evangélico e ser de esquerda, se isso é possível. Agora eu te pergunto, dá para ser evangélico e ser de direita? Will, no outro vídeo a gente conversou sobre ser evangélico e ser de esquerda, se isso era possível. A gente viu que é possível e que, de alguma forma, até tem mais sentido, né? Dado o lado que a esquerda representa das pessoas, da população oprimida, injustiçada, que é o mesmo lado que Jesus sempre esteve, a Bíblia como um todo. Mas agora eu te pergunto, é possível ser de direita? Então, o problema de quem é de direita é não questionar o sistema, principalmente a acumulação de riqueza. Então, eu acho meio estranho dizer que um cristão, um evangélico, pode ser de direita se ele não questiona a acumulação de riqueza. Por quê? Porque a acumulação de riqueza é a responsável direta pelas desigualdades. Mas Deus não quer que a gente acumule bens? No céu, né? Não aqui, né? Então tá na tem essa Bíblia, questão aliás, aí. está escrito na Bíblia que a gente tem que acumular e nos preocupar em fazer riqueza, não aqui, no céu. Não como um lugar metafísico, distante, que a gente vai acumulando as coisas, mas como um jeito de viver, com coisas, dando prioridade a coisas que são espirituais, no sentido de gerar, no mínimo proporcionar uma condição de vida melhor para as pessoas. E aqui a gente faz o quê com toda a prosperidade que a gente acumula? Depende do que você entende como prosperidade nessa muca. Porque tem gente que entende prosperidade como acumulação de riqueza. Na verdade, a teologia da prosperidade, é bom que a gente mencione ela aqui nesse vídeo, ela é filha do capitalismo. Né? Ela é filha do capitalismo por quê? Porque ela incentiva, com o discurso religioso, usando a palavra de Deus, usando o testemunho de Jesus, as pessoas a acumularem. E ao acumular, não tem jeito, os recursos são escassos. Nada é infinito nesse planeta, tudo é finito. Então quando você acumula, outras pessoas deixarão de ter. Por isso que tem gente que tem 2, 3 casas, 4, 5 carros, uma pessoa só, enquanto tem gente que não tem onde morar. Isso é fruto da desigualdade proporcionada pelo capitalismo. Aliás, não só proporcionada, né? O capitalismo se alimenta dessa desigualdade. Se a gente acabar com a desigualdade, acaba o capitalismo. Deve ser por isso que Jesus falou pro jovem rico ter dado as coisas dele, então. Com certeza. Mas aí eu te pergunto uma outra coisa, Will. Então a gente não pode ter nada, não pode ter bem? Não, é isso? Não é isso. A gente pode ter bens, aliás, a gente pode ter bens e também pode decidir por não ter, como existem vertentes do cristianismo que escolheram voto de pobreza. Isso é totalmente plausível, é a escolha da pessoa. O que a gente precisa ter é o básico para viver. Porque se todo mundo tiver o básico, todo mundo terá o básico. E só o básico já é suficiente. O problema é que existem famílias, existem pessoas e existem empresas, instituições que estão sempre em busca de muito mais do que o básico. E em busca de muito mais que o básico, é como eu já disse, na outra ponta da balança fica desigual. E aí a gente tem 2, 3% de pessoas bilionárias no mundo, né? 2, 3% dos bilhões de habitantes do planeta, enquanto o restante todinho é pobre e miserável. Nem classe média é pobre e miserável. Pois é 1% que detém 90% da riqueza, uma conta parecida com essa daí. Então, a gente pode ter coisa assim, não tem problema, desde que seja, né, sem acumular, e isso parece estar mais próximo do evangelho. Então, acho que é muito bom você explicar isso, Will, sobre a importância da gente ter o básico e não ficar acumulando para si. E esse básico, gente, não é você ter uma cesta básica e uma coisa, não. É você ter, inclusive, conforto. O problema hoje é que você tem gente que tem muita coisa e tem gente que não tem quase nada, que morre de fome. E para que uns tenham muitos, outros precisam perecer sem nada. E isso é um problema, porque a criação, quando Deus nos oferece a criação, é para que a gente compartilhe de todas as coisas, inclusive do trabalho. Quando o homem pega do trabalho, estrutura uma dominação sobre o outro e faz com que o outro trabalhe para si, ele deixa a sua tarefa designada por Deus, coloca o outro e o oprime para que ele possa sustentar-se a si mesmo sem ter que trabalhar. Isso é um problema e a gente precisa falar disso, porque a direita hoje, e aí acho que falta a gente também explicar um pouco isso, está ligada ao sistema vigente, que é o sistema do capitalismo, que muita gente venera, que muita gente fala sobre a prosperidade, esse vínculo. Gente, a prosperidade que Deus nos propõe não é material. Não é possível que a gente esteja prosperando enquanto tem pessoas que morrem de fome. Então, acho que tem que dizer essa profundidade. Ainda que você tenha prosperidade material,
Que nível de prosperidade é esse? Ou que tipo de prosperidade é essa que está gerando nas outras pessoas pobreza? Não pode ser prosperidade divina. Não pode, porque eu não consigo imaginar um Deus que apoia a miséria, a fome. Aí você diz assim, mas eu quando eu compro meus 4, 5 carros, eu tenho meu dinheiro acumulado no banco, eu não estou apoiando a miséria e a fome. Você diretamente pode não estar, mas a repercussão das coisas que você acumula no sistema, essa é a repercussão. Do outro lado da balança gera fome, miséria e desigualdade. Então se preocupa aí, meu irmão, porque se você tem intenção de ser rico e essa é a sua busca e você faz isso em nome de Deus, comece a refletir. O que Jesus falou foi que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Por quê? Porque o rico, a partir dessa vida dele, nessa busca de acúmulo, nesse capitalismo todo, óbvio, não existia capitalismo na época de Jesus, mas já existia sistemas opressores que dividiam o mundo em classes sociais, onde uns eram ricos e outros não tinham nada. Da mesma forma, o capitalismo hoje só deixa isso mais acalorado, isso mais intenso na sociedade. Então, esse indivíduo, quando está nessa busca constante, ele se afasta dos propósitos de Deus. Porque para um ser rico, o outro tem que ser pobre. Se os dois querem ser a mesma coisa, não pode existir riqueza e pobreza, não pode existir o oprimido e o opressor. Não dá, não dá. É por isso, inclusive, que dizem que a gente deveria usar, inclusive, a expressão empobrecido. Sim. Porque ninguém é naturalmente pobre. Deveríamos usar empobrecido. Deveríamos usar empobrecido, porque as pessoas que estão ricas, elas nascem ricas porque elas vieram de outras famílias ricas. Mas, naturalmente, digamos assim, nós somos todos filhos da mesma terra. Sim. Do mesmo sistema planetário, né, digamos assim, do mesmo planeta. Então, sendo assim, nós deveríamos todos continuar iguais. E aí nos acusam, Will, de sermos defensores da pobreza. Ninguém está defendendo pobreza, tá? Não é isso, nós só defendemos que não existam classes, essa divisão, que não existam essa diferença, essa desigualdade toda. E aí quando a gente olha para o Evangelho como um todo, e não é só em Jesus, gente, os profetas estavam há muitos anos antes de Jesus, sim, falando e denunciando qual que é o pecado de Sodoma e Gomorra, né? Que muita gente acha que é aquela coisa de promiscuidade e tudo mais, essas pautas moralistas, não tem nada a ver com isso. O profeta diz que Sodoma e Gomorra foram destruídas por causa da injustiça. E é isso que destrói o planeta. Aliás, a repercussão da injustiça no planeta, tanto na sua biodiversidade, quanto no seu meio ambiente, é reflexo da injustiça. Por quê? Porque injustiça é também uma forma de fazer com que a gente acumule, uma forma com que a gente sustente o sistema. Aliás, não existe capitalismo sem injustiça. Exatamente. Porque se na Terra houvesse justiça e justiça social, que alguns acusam, inclusive, alguns teólogos aí, que a gente sabe que vai chegar esse vídeo nesses teólogos, que acusam a justiça social de ser uma invenção do comunismo, do socialismo e de outras vertentes da esquerda, esse absurdo que as pessoas dizem é o que nós buscamos, porque a gente acredita que através de justiça social, ou seja, oportunizando para os empobrecidos, oportunidades de lutarem de igual para igual com quem tem privilégios, é que vai mudar o mundo. Exatamente. Então não é justo e nunca será justo pessoas partirem numa mesma corrida de lugares e posições diferentes. Se todos partimos do mesmo lugar, aí pode ser que haja um pouco de meritocracia. Mas mesmo assim, no mundo de hoje, não dá para falar de meritocracia. Não dá para falar de meritocracia porque não existe mérito entre desiguais. Exatamente. E aí, muita gente vem e fala, pô, mas vocês não pode dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Meu irmão, se não é todo mundo que tem a vara, não adianta nada. A pessoa vai aprender a pescar e não vai ter com o que pescar. Então, minha gente, vamos começar a refletir sobre isso. A proposta da criação é a gente viver de forma comum, igualitária, em comunhão em todos os entes da criação. A natureza, o ser humano e Deus. Se a gente começa a criar estruturas de dominação para ter um pouco mais do que qualquer um desses, nós vamos destruir ou os nossos irmãos humanos ou nós vamos destruir a natureza e, obviamente, destruímos nossa relação com Deus. Então, Will, você me perdoa, mas ser evangélico e ser de direita, eu não consegui ver aonde dá para ser ainda. Se alguém descobrir, deixa aí nos comentários pra gente. Vamos conversando mais. Nós não estamos aqui defendendo partido político, né? Nada nesse sentido. Nós estamos querendo nos entender e nos posicionar diante das relações do mundo. Nós estamos defendendo aqui, Samuel,
é um posicionamento ético. Exatamente. A partir de Jesus no mundo. E isso pode sim comungar com algumas vertentes ideológicas da política. Por que não? Acontece. Mas o nosso posicionamento como movimento pela bancada evangélica popular, o nosso posicionamento como observatório dos evangélicos na política é em busca da ética de Jesus refletida nos ambientes políticos, econômicos e sociais. É isso que a gente está querendo aqui. Exatamente. E para você ser alguém que está no caminho de Deus, um evangélico que segue os passos que nosso Cristo nos deixou, não basta ter fé. Você precisa ter uma vida que pratique algo que tenha combinação com essa fé. E a nossa fé é por justiça, não é por acumulação, não é por bens. Isso é coisa que a gente constrói naturalmente e constrói com política pública, mais do que desejo próprio. E Jesus disse que são bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Essa é a nossa fome e essa é a nossa sede. Assim a gente crê. E é assim que a gente tem que viver. Gente, deixa seus comentários aí agora. Se você tem dúvidas, se você concorda ou não concorda, fala pra gente. Se você tem perguntas, se você quer saber mais coisas, que a gente vai começar agora a falar bastante aqui sobre isso. Romper com esses tabus, né? Não dá para evangélico ser o que está sendo hoje aí. Nós vamos mudar isso daí. Temos que ter base no evangelho para a gente conseguir colocar o nosso povo no caminho verdadeiramente de Deus. Amém? Então deixa aí o seu comentário, curte, se inscreve aí, aperta o sininho para você receber as notificações. Segue a gente nas redes sociais também, @Bancada Evangélica Popular. E bora mostrar uma outra perspectiva de ser evangélico no nosso país. Valeu!